pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar estequiometria aplicada nas reações termoquímicas. Antes disso, eu vou fazer uma breve revisão, tá? Do que a gente viu até agora em termoquímica. Então, o estudo quantitativo das variações energéticas, calor, associadas com as reações químicas é denominado então de termoquímica. A gente viu alguns conceitos, como por exemplo energia, capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Calor, energia em trânsito transferida entre objetos com temperaturas diferentes, mais especificamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A quantidade de energia ou calor envolvido em uma determinada reação química é dado pela variação de entropia ΔH. Onde, então, essa variação da entropia é dada por entropia de produtos menos entropia dos reagentes. E a gente viu dois tipos de reações: reações isotérmicas e reações endotérmicas. Reações isotérmicas são reações que apresentam, então, ΔH negativo e libera energia, e reações endotérmicas apresentam ΔH positivo e absorve energia. Bom, e voltando um pouquinho lá, né, que foi conteúdo do segundo ano que vocês viram, como a gente vai trabalhar cálculos estequiométricos aplicados em reações termoquímicas, só para lembrar um pouco o que é cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, ou estequiometria, é usado para determinar a quantidade de produtos e reagentes envolvidos em uma reação química. Dentro de cálculos estequiométricos, a gente usa alguns valores, né? Por exemplo, o número de Avogadro, onde diz que o mol é igual a 6 vezes 10 a 3 átomos ou moléculas. A gente trabalha com massa molar, que é grama por mol. Além disso, a gente vai trabalhar aqui em condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, né? Quando a gente fala em gases, onde 1 mol é igual a 22,4 litros. E esses cálculos, assim como vocês trabalharam no segundo ano, envolvendo, por exemplo, cálculo de soluções, a gente usa a regra de 3 simples. Então, lembrando que de uma equação, tá, química, de uma determinada reação química, a gente pode tirar alguns valores. Então, aqui eu coloquei a reação de combustão do etanol, dada por essa equação. Então, aqui está o etanol, né, que reage com oxigênio, libera gás carbônico, CO2 e água. Então, dessa equação, eu posso tirar a quantidade de matéria, o número de moléculas, a massa, o volume para gases e o volume na CNTP. Então, quantidade de matéria e o número de mols. Eu vou olhar o coeficiente que está na frente. Tá? Então, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 3 mols de água. Tá? Número de moléculas. Isso relacionado ao número de Avogadro. Sempre multiplicando, né, pela quantidade de mols. Então, aqui vai ser 1 mol vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 e 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Massa. Massa determina através da massa molar. Tá? Então, aqui eu tenho o etanol com essa forma molecular. Lembrando que a massa atômica do carbono é 12, então 2 vezes 12, 24, mais 6, 30, mais 16 do oxigênio, né, dá 46 gramas. Como eu tenho 1 mol, fica 46, 1 vezes 46, 46. Do oxigênio, massa molar 32, vezes 3 mols, 96 gramas. O gás carbônico, CO2, a massa molar dele é 44, vezes 2, porque tem 2 mols, 88. E da água, a massa molar é 18, vezes 3 mols dá 54 gramas. Então, mais um dado que eu tiro da equação. O volume para gases, né? Então, um volume, 3 volumes, 2 volumes, 3 volumes relacionado ao coeficiente, né? Aos números aqui na frente. E volume na CNTP, então, o álcool é líquido na CNTP,
Oxigênio gasoso, então, como 1 mol tem 22,4 litros, multiplico por 3, porque eu tenho 3 mols. Gás carbônico, 2 vezes 22,4 litros, porque eu tenho 2 mols. E aqui a água, então, líquida na CNTP. Então, esses dados aqui eu tiro da equação, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? É que eu vou trabalhar essa estequiometria, né, envolvendo reações termoquímicas, tirando, né, a partir desses dados, por exemplo, né, para resolver alguns problemas que inclusive a gente vai ver. Bom, então agora sim a gente vai trabalhar então estequiometria aplicadas às equações termoquímicas. Bom, antes, o valor de ΔH de uma reação química ele varia em função de alguns fatores, como por exemplo temperatura, pressão, estado de agregação de reagentes e produtos, variedade alotrópica de reagentes e produtos, entre outros. A gente vai ver o que cada um me diz. Então, por isso, quando escrevemos uma equação termoquímica, precisamos fornecer as seguintes informações. Então, essas informações, esses fatores, eles vão estar descritos, né, de alguma forma na equação química. Então, as substâncias que reagem, que são produzidas com seus respectivos coeficientes, né, a gente sempre utiliza uma equação balanceada. Temperatura e pressão nas quais ocorre a reação. No caso, o ΔH vai ser sempre nas condições padrões ou condições padrão. O que quer dizer isso? Temperatura 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e pressão de 1 atm. A fase da agregação, se é sólido, líquido ou gasoso. Variedade alotrópica de cada substância simples que participa da reação, no caso de ocorrer a entropia, que é a desordem. Os valores de ΔH fornecidos eles, para substâncias em condições padrão indicam que elas se encontram sempre na forma alotrópica mais estável. Tá? O valor de ΔH, né, ou seja, a quantidade de calor que foi liberado e absorvido durante a reação, vai estar fornecido. E essa quantidade de calor liberada e absorvida numa reação química ela é proporcional, tá, aos coeficientes das substâncias participantes da equação balanceada. Então, esses dados, esses fatores, eles vão estar descritos na equação. Tá? Digamos assim, eu não vou precisar saber, mas eles vão estar descritos lá. Tá? Bom, vendo isso, a gente vai ver 3 exemplos. Tá? A gente vai resolver 3 exemplos, 3 exercícios. Sabendo que o valor da variação de entalpia da reação de combustão do álcool etílico é igual a 1.366,1 kJ por mol, calcule a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mols dessa substância. Então, eu tenho uma equação, olha aqui a equação de combustão então, do etanol, tá? que nos é dada. Então, aqui tem os fatores que eu comentei estão fornecidos na equação, estados físicos, né? Os coeficientes, aqui, que medem a quantidade de mols de cada composto, então, o valor de ΔH negativo, porque é uma reação exotérmica. Aí é o seguinte, ele quer saber qual a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mols. Tá? Então, eu vou trabalhar usando uma regra de 3. Então, ele quer saber para 5 mols, tá, de álcool etílico, o quanto de energia, calor é liberado. A parte de cima da minha regra de 3, eu vou tirar da equação. Os dados eu vou tirar da equação. Então, como aqui eu vou trabalhar com mol, em cima aqui eu vou tirar mol, tá? Então, eu tenho 1 mol, tá aqui ó, 1 mol de álcool etílico, tá para 1.366,1 kJ por mol. Ele pergunta, e se for 5 mol, eu vou ter X. Calculando, então, resolvendo a regra 3, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, eu vou ter um valor de X de 6.830,5 kJ por mol. Tá? Próximo exemplo. As denominações combustível limpo e combustível verde são empregadas em relação ao hidrogênio, pelo fato de sua queima provocar baixo impacto ambiental. Observe a reação química da combustão do hidrogênio representada abaixo.
Então aqui tem a reação de combustão de hidrogênio, tá? Aqui o ΔH dessa reação. Utilizando os dados acima e supondo suficiente a quantidade de oxigênio, é possível estabelecer o valor da massa de hidrogênio que ao ser queimada produzirá energia equivalente a 232,48 kcal. Ele deu a massa do hidrogênio, que é 1. Então, esse valor em gramas é igual a... Então, eu coloquei aqui a equação de novo, tá? Para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, de novo, usando a regra de 3. Bom, ele quer saber a massa de hidrogênio, então tá aqui, a massa de hidrogênio, não sei, eu quero saber X. Quando, uma energia equivalente a 232,48, tá aqui. A parte de cima eu vou tirar da equação. Como ele quer saber massa, então eu vou tirar aqui massa, tá? Diferente do anterior, que ele trabalhava mol, aqui trabalhando massa, então eu vou tirar massa. Professor, por que é 4 gramas? Eu vou usar a massa molar do hidrogênio. A massa molar de um hidrogênio é 1, só que o gás de hidrogênio ele tem 2 hidrogênios, então 2 vezes 1, 2, vezes 2 mols, me dá 4 gramas. Tá? Então 4 gramas está para 116,24. Ele quer saber, e se for 232,48, eu vou ter X. Resolvendo a regra 3, X vai me dar 8 gramas. Resposta, então, letra D. Exemplo 3. O gás engarrafado, usualmente consumido como combustível em fogões, é uma mistura de hidrocarbonetos derivados de petróleo, constituída predominantemente de butano, C4H10. Aí deu a massa molar, né, de carbono e hidrogênio. Carbono 12, hidrogênio 1. Uma dona de casa, utilizando-se seus conhecimentos em termoquímica e sabendo que a quantidade de calor produzida em seu fogão devido à combustão do butano foi de 60.000 kJ, calculou que o botijão de gás utilizado apresenta uma diminuição de massa de... Então ele quer saber que quantidade de butano foi queimada para obter, né, para produzir, melhor, essa quantidade de energia de 60.000 kJ. Aqui tem a reação de combustão do butano, já balanceada, com seus coeficientes, o valor de ΔH do lado. Tá? Então, ele quer saber qual a massa, né, de butano. Então, butano e a sua quantidade de energia. Se eu quero saber massa, eu vou usar então massa molar do butano. Calculando 4 vezes 12... mais 10 me dá 58 gramas. Tá para 2.900 kJ. Ele pergunta, 60.000 kJ vai me dar X. Resolvendo a regra 3, esse vezes esse, igual a esse vezes esse, eu vou ter um valor de X de 1.200 gramas. Nas alternativas fala em quilograma. De grama para quilograma, eu divido por 1.000 e dá um valor de 1,2 kg. Então, o botijão de gás teve uma diminuição de 1,2 kg. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Lembrando, cálculos de ciclo métrico, eu vou usar a regra de 3, tá? Então, primeiro eu tenho que saber o que o meu problema está pedindo. Se ele está trabalhando com massa, com mol, tá? E depois eu vou montar minha regra de 3. Lembrando que sempre a parte de cima, os dados eu vou tirar da equação, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.